Fala galerinha do oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A nossa matéria de hoje é sobre o capítulo 19, fala sobre América Latina, espaço urbano e população. Não é nada muito complicado, tá? É até bem simplesinho e de muito fácil compreensão. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, a urbanização da América Latina. Bom, tem início aqui, vou ler para vocês e a gente, aquele mesmo esquema de sempre, né? Século XX. Então, grande parte da população americana vivia no meio rural, nos modos de vida rurais, tá bom? Onde predominavam a exploração de matéria-prima voltadas para a exportação. Tá? E aí, entre a década de 30 e 50, tem uma modificação nesse cenário, principalmente aqui de Brasil, México e Argentina, que até hoje dominam essas características na América Latina no geral, tá bom? São os países mais industrializados. Hoje tem o Chile também, chegando muito próximo, mas esses três países, Brasil, México e Argentina, se destacam muito, tá? Vamos lá, taranã. Passaram por um grande processo tardio, isso é importante salientar, de industrialização devido ao crescimento acelerado de suas economias e suas indústrias e a chegada de multinacionais aos seus territórios. Então, passaram por alguns governos, nesse caso aqui do Brasil, a era Vargas e Juscelino Kubitschek, que investiram muito, tá, em industrialização. Foi um processo tardio, acabou sendo acelerado, isso foi prejudicial e é uma característica comum, tá, entre todos esses países, porque quando a urbanização chega, ela chega com uma gama de novas oportunidades e isso mexe muito com a população. Tá? E como ela chegou de maneira tardia, acabou sendo acelerada demais e a população não teve como acompanhar esse processo muito bem e aí deu no que deu. Bom, vamos lá. Continuando aqui, na parte rural, teve a chegada da Revolução Verde, né? E houve um processo de modernização do campo, reduzindo a necessidade de mão de obra. Então, ela é uma outra coisa, outro fator também. A mecanização chega ao campo. Uma coisa era feita por 10 homens, agora é feita por um só. E aí não precisa tanto da pessoa ali. Enquanto a indústria na cidade está precisando de gente para trabalhar. E aí acontece aqui. Olha aí. Relaxa, pode ficar tranquilo, que tá cedo e aí dá sempre um ruim. Não vamos lá, nem só de espirrar. Tá. Tchururu, tchururu, tchururu. Cadê? Tá, este processo aliado à industrialização, como eu disse, a cidade estava precisando de gente lá para trabalhar, né? O desenvolvimento da cidade promoveu o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo, vai para a cidade, intensificando o processo de urbanização. É outra coisa também que eu já expliquei há bastante tempo. A industrialização e a urbanização caminham juntos, tá? Então, primeiro vem a industrialização, depois a urbanização. Primeiro vem a indústria, depois a cidade cresce ao redor dela. Até porque a indústria ela precisa ser alimentada por trabalhadores e para esses trabalhadores é mais fácil estar morando próximo ao seu local de emprego e por isso que a indústria ela faz crescer as cidades, tá bom? Então, quando ocorre um crescimento do número, o processo de urbanização que ocorre quando o crescimento do número de pessoas vive nas cidades é maior do que quando é no campo, tá? Então, um país rural tem mais gente morando no campo do que na cidade. Um país urbano tem mais gente morando na cidade do que no campo. Beleza, ponto 2. Características da população da América Latina. Bom, caracterizada por ser bastante heterogênea, ou seja, diferente, e por estar irregularmente distribuída, tá? Apresentando significativas diferenças de densidade demográfica no seu território, ou seja, de concentração de pessoas, tá? A América Latina apresenta uma aqui dá. Grande parte da população da América Latina se localiza no litoral. Então o litoral tem muito mais gente do que o interior. Por quê? Devido ao processo de colonização. As primeiras cidades a serem colonizadas e desenvolvidas são as cidades litorâneas, porque os colonizadores vieram de navio. Então eles paravam justamente no litoral e desenvolviam aquela parte mais próxima do mar, que era onde eles iam retirar suas coisas e ir embora de novo. Quando eles chegassem, eles precisavam estar sendo bem recebidos. Então, essas cidades se desenvolveram mais, tá?
rodava muito mais dinheiro no litoral do que no interior, que foi explorado bem depois, inclusive. Tá bom? Até o interior ser explorado, já existiam cidades no litoral. Então isso, né, já deixa o litoral um passo à frente. A América Latina apresenta uma pluralidade étnica, então. A parte de heterogeneidade fala sobre isso aqui, a pluralidade étnica devido à mistura dos seus povos, né? Os indígenas, os colonizadores ou imigrantes europeus e os africanos que vieram para cá escravizados. Também tem outras etnias aqui também, mas em menor quantidade. Mas, por exemplo, os orientais, asiáticos estão aqui presentes. Temos os japonesezinhos aí, os japinhos, China. Já estão por aí. O resultado é uma grande porcentagem de pessoas que possuem raízes culturais variadas em outros países. Isso explica o fato da região ter como as línguas oficiais o espanhol e o português. Existem também outras línguas oficiais, embora de menor expressão. É o caso do Guarani, do francês, do inglês e do holandês. Então a América Latina ela vai desde o México até aqui embaixo. Quando a gente fala aqui, por exemplo, do holandês e do inglês, tem muito na América Central, tá bom? Aquela região ali, acho que... Aí eu estava até comentando com os amigos, a gente estava falando sobre a América e tinha uma imagem com várias bandeiras de países e tinha muita França, Inglaterra, assim, na América Central, assim, com território americano, ou seja, na América inteira, do norte até o sul, com bandeiras de países ainda europeu, ou seja, territórios pertencentes à Inglaterra, territórios pertencentes à França. Aí um amigo falou que um parente dele viajou pro Caribe, foi lá para Curaçao, o nome do país, Curaçao mesmo. E eles falam holandês lá, tá? Isso também tem a ver com esse período colonial e que os holandeses também vieram para o Brasil, mas não tiveram muito sucesso e aí foram para a América Central. As coisas vão se encaixando e a gente vai encontrando aí. Tá bom? Então outros idiomas também são falados, mas o que predomina na América Latina é português e espanhol. Tá bom? O fato de falar majoritariamente português e espanhol é o que dá o nome da região de América Latina, porque são línguas, tá, originadas do latim. O português, o espanhol, o italiano e o francês são 4 línguas descendentes diretas do latim, tá bom? O inglês não é. O inglês, mas o holandês também não é. Mas acaba chamando de América Latina, mesmo com esses países não sendo. Eu sabia de cabeça isso. Tá vago agora na minha mente aqui. Qual é a característica o inglês é britânico mesmo. São as línguas britânicas. Tem as línguas latinas e... deu branco. Vamos seguir em frente aqui que não vai ser interessante isso para esse momento da aula. Bom, beleza. Outra evidência da disseminação da cultura ibérica, né, na América Latina é a região. Quando fala de cultura ibérica está falando de Portugal e Espanha, tá bom? A religião, grande parte da população latino-americana tem o catolicismo como principal religião, no entanto, não é a única. Tem muçulmanos também, tem o Islã, né, uma coisa, mas tem várias outras religiões. E também salva aí para o protestantismo, tá? Mas não importa se é católico ou se é protestante, que no caso é o evangélico, tá? Não tem diferença. É cristianismo. Então o Deus como é o mesmo, né? A Bíblia pode ter alguma diferença, mas é o mesmo modelo de religião, entendeu? Então o cristianismo ele domina a América, aí no caso de norte a sul, tá? O cristianismo é o que domina aqui. Então, independente se for, por exemplo, nos Estados Unidos domina o protestantismo, no Brasil já é catolicismo. Só que eu já vejo uma mudança muito grande no Brasil entre catolicismo e o protestantismo. No caso, o protestante dos Estados Unidos é diferente do evangélico daqui, mas tudo é cristianismo, tá bom? Então, nós temos matrizes africanas? Temos. No Brasil é maior do que em outros países. Aí, no caso, a comunidade muçulmana no Brasil já não é tão grande assim, mas tem a sua parcela também, mas por aí vai. Tendências populacionais. Hoje a população já ultrapassa 640 milhões de habitantes, 200 dele aqui, 200 e pouquinhos já são brasileiros.
o tamanho mais que o dobro da população registrada em 70. Até porque em 70, no Brasil, se cantava 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Hoje nós não somos mais 90 milhões, somos 210. E a projeção para 2050 é que sejamos quase 800 milhões de habitantes. Embora a população latino-americana ainda vá crescer consideravelmente, ou seja, de 640 para 800, né? É bastante coisa. Boa parte dos países da América Latina apresentam uma redução nos crescimentos populacionais. O Brasil está nesse caso aí. E aqui eu já te falo os fatores que levam a isso. Aqui, aumento do custo de vida nos grandes centros urbanos. Viver na cidade custa caro. Pergunta ao seu pai e à sua mãe. Como é que é para poder pagar a escola e tudo mais. É complicado. Participação crescente das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, a mulher começa a trabalhar mais, ela começa a ter menos filho também devido a isso, postergando aqui a gravidez ou abdicando de ter um filho por causa de função de emprego. Às vezes a mulher simplesmente não quer ter o filho, ela está trabalhando e aí já modifica muita coisa. E é um interesse cada vez maior na população jovem se aprofundar nos estudos, ingressando na faculdade, pós-graduação e etc. Então, né, já é uma realidade nossa. A pessoa vai ter um filho cedo? Não vai, tem que estudar, tem que procurar primeiro estabilizar a vida, para depois você ter um filho. Então, isso já é uma modificação de pensamento que já ocorre aqui na América Latina, tá bom? Cadê onde eu estava? Tá. Por um outro lado, o aumento da população vai aumentar, por mais que esteja passando por isso seja um processo de diminuição populacional, como está passando no Brasil, o Brasil não está diminuindo, a população está crescendo, mas está tendo uma redução muito grande, muito grande. Mas por que esse crescimento ele vai ser detectado? Justamente porque nos outros países que ainda são menos desenvolvidos que o Brasil, esse desenvolvimento ele gera um impacto inicial. Vamos entender aqui. É explicado pelo desenvolvimento de sistemas gerais de saúde e saneamento básico que provocam uma melhoria na qualidade de vida, reduzindo as taxas de mortalidade e aumentando a expectativa de vida. Então, isso vai bater nesses países mais subdesenvolvidos, principalmente na América Central, e eles estão acostumados a ter uma qualidade de vida bem menor. E isso faz com que as pessoas nasçam muitas pessoas, mas morram muitas pessoas também. Quando há esse processo, e aconteceu isso com o Brasil, de melhoria de saneamento básico, de melhoria na parte de medicina e insumos hospitalares no geral, e você começa a viver mais até a população se adequar, a gente tem o chamado boom populacional. Por quê? Passa a morrer menos e continua nascendo muita gente. Então hoje o Brasil já consegue reduzir essa taxa, mas até outros países conseguirem reduzir essa taxa vai demorar bastante, tá? E aí, mas vão conseguir, vai acontecer um caminho natural, tá bom? Isso vai acontecer como está acontecendo no Brasil, vai acontecer em outros países também. Esse fenômeno resulta em uma pequena quantidade de população jovem, uma grande quantidade de população idosa. Ou seja, quando você pega isso, você tem a chamada inversão, tá, da pirâmide etária. Mas, quando a gente fala dessa parte aqui, essa última parte do texto, isso aqui está sendo progressista demais. Está falando de uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Só está relatando um problema do futuro distante, muito distante, tá bom? Onde a população idosa começa a superar a população jovem, podendo gerar problemas para a economia dos países, sobretudo no que tange no aumento de gasto previdenciário, ou seja, aposentadoria, e diminuição de oferta de mão de obra. Isso aqui é um problema do Japão, por exemplo. O Japão passa por um problema com isso aqui. As pessoas têm pouco filho, vivem muito, e aí gera problema na parte da aposentadoria, porque tem mais gente parada, mais gente recebendo dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada, porque já trabalharam, né? Justo até, mas tem poucos filhos e a galera que é jovem não consegue bancar os idosos. Isso é bem problemático, tá? Para o país. Então eles fazem incentivos a crescimento populacional, dia disso, dia daquilo, para ver se a galera fica um feriado em casa e faz um neném, porque é real, é real. A nossa manutenção é feita sempre no carnaval. Não é uma piadinha interna nem nada. É uma realidade do nosso país, tá?
Então quando inventam, por exemplo, na Rússia, o dia do sexo, porra, para o Brasil não precisa, mas a gente, vamos pegar, sem necessidade, mas todas essas medidas são feitas justamente nesses países, por exemplo, para incentivar as pessoas a terem filhos, senão elas não vão ter, tá bom? Então é basicamente isso. Fiquem com Deus, tamo junto.